E aí, nobres ANCAPs, quem vos fala é o Di ANCAP. No vídeo de hoje eu vou comentar o debate que houve hoje no Três Irmãos entre o ANCAP Miorim versus o nacionalista Tiago Saquarema. Eu já adianto que, como eu sou pagão, eu discordo veementemente do Miorim e do Tiago em termos de religião. Eu acredito que ambos, por mais que sejam de ideologias distintas, acredito que eles não têm também muita coerência. Eu não acredito que o nacionalismo ele é tão compatível com o catolicismo, assim como também não acho que o anarquismo é tão compatível com o catolicismo. Eu acredito que tanto o nacionalismo quanto o anarquismo eles são mais compatíveis com o paganismo, tá? Por um lado, por exemplo, o Miorim ele fala de descentralização, até concordo com ele, né, sobre essa questão de separatismo, mas a história do catolicismo nos mostra que o catolicismo não foi, de fato, essa coisa de defender descentralização. Eu me lembro que o Miorim, certa vez, lá no programa do Rasta, ele até defendeu é, o princípio da subsidiariedade, né, que seria algo dos católicos. Só que a gente vai ver que isso vem com o Papa Leão XIII, um papa que morreu no século passado, sabe? Isso vem num documento do final do século XIX para o começo do século XX, né? Na virada desses séculos, muito recente, se a gente for pegar a história da Igreja Católica, de milênios de concentração de poder. A Igreja Católica teve Papa Gregório XII, por exemplo, na Idade Média, falando que o Papa estava acima do imperador, para derrubar mesmo, derrubar o imperador tudo, assim, podia fazer tudo. Então, assim, muita concentração de poder. Então, esse papo de descentralização, eu acho que é muito realmente furado, de fato, de católicos. Se a gente for ver mesmo a perspectiva da história da Igreja Católica, que foi só de concentração, sabe? Por mais que recentemente tenha esboçado alguma coisa de descentralização, a história de fato nos mostra justamente o oposto disso. E aí você vai ver o Tiago também, que fala algo que eu acho que também casa com essa questão, né? Porque pega outro aspecto lá dos latifúndios. Nossa, que a Igreja Católica é contra latifúndios. Eu achei até engraçado isso, porque o Tiago acha que combater os latifúndios é combater o anarcapitalismo. Porque ele não faz nenhuma noção da obra do Murray Rothbard, que é um grande crítico justamente de latifúndios. E o Rothbard, justamente, quando ele vai falar de latifúndios, ele cita um intelectual mexicano, Carlos Fuentes, que aborda essa questão, que a América Latina é bem diferente, né, em sua colonização em comparação com a América anglo-saxônica, porque a América Latina ela teve muita concentração de terras. A América Católica, né? A América Latina Católica teve muita concentração de terras, enquanto a América de cima, a América anglo-saxônica, teve uma fundação mais calcada no princípio de Homestead, o princípio libertário de apropriação original. Então há esse contraste também na formação das Américas, há essas diferenças. A gente vê que o protestantismo teve uma colonização de fato mais de libertária e contra latifúndios. Então eu achei muito curioso isso, e o Miorim também não citou nada, né? Ele ouviu essa parada do latifúndio, nem citou o Rothbard, não sei por que não citou, né? Porque seria interessante, né? Talvez ele não concorde com a visão do Rothbard, porque o Rothbard, assim, por mais que o Rothbard, ele, ao meu ver, ele tem um tom muito condescendente com o catolicismo, eu acredito que há algumas passagens ainda que podem ser desconfortáveis, talvez, né? Como, por exemplo, essa questão da colonização, né? Eu gostaria de ver a posição do Miorim, se ele acha que a América protestante foi melhor do que a América católica, né? Pelo menos nesse processo inicial, né, de formação. O Rothbard também ele teve um discurso muito mais ameno em relação ao catolicismo, pelo contexto dele também. Ele estava num país predominantemente protestante, então talvez citar um lado supostamente mais libertário do catolicismo, era interessante, né, para ele, né, para tentar equilibrar um pouco as forças políticas lá nos Estados Unidos, né? Até mesmo, por exemplo, quando o Murray Rothbard faz uma aliança ali no começo da década de 90 com o David Duke, que foi um ex-líder da KKK, o David Duke, por exemplo, na sua tentativa de pacificar a KKK, ele até mesmo passou a adotar a entrada de católicos, por exemplo, dentro da KKK. Ou seja, ele diminuiu um pouco do fanatismo religioso da KKK. Então, talvez isso também fizesse parte desse movimento, né? Também o Hoffman era casado com uma católica, né? Então, talvez um pouquinho assim, do coração um pouquinho mais beta, né?
fez com que o Hoffa tentasse achar mais virtudes no catolicismo por causa da sua honradinha, né? Pode também ser isso. Agora, eu duvido que o Hoffa teria assim o mesmo tom se ele estivesse aqui no Brasil cheio de teocratas católicos, sabe? Eu duvido realmente se ele soubesse essas consequências, né? Do discurso dele mais favorável, né, ao catolicismo, eu duvido muito se ele teria o mesmo tom, né? Vendo aí cobras que saíram desse ovo, né, como Paulo Cogos, né? Se bem que Paulo Cogos também depois chamou de satanista, né? Mas enfim, há ANCAPs, pessoas que se dizem ANCAPs, né? E que tem um teor meio teocrático e que se valem também dessa postura do Hoffa, sabe, que dá umas passadas de pano pro catolicismo, sabe? De todo modo, eu vejo que o catolicismo ele também é incompatível com o nacionalismo, porque o nacionalismo, pelo menos na concepção hofbardiana, né, que tem pelo menos dois nacionalismos, segundo Hoffa tem o nacionalismo que é libertário e tem o nacionalismo que é antilibertário. O nacionalismo libertário é aquele que defende a libertação nacional, que não é a favor, né, de subjugar outras nações, enquanto o nacionalismo antilibertário é justamente o agressivo, né, que quer impor, né, ao mundo todo, né? O cristianismo, ele é realmente um nacionalismo, tende ao nacionalismo libertário ou nacionalismo antilibertário. Jesus falando, por exemplo, que ide pregar aos quatro cantos do mundo, que a cidade que o negar vai sofrer mais do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra sofreu com chuva de fogo, então talvez que uma bomba atômica ou até pior. Não, mas Jesus fala que vai ser depois, né? Tipo, depois que ele vai punir, né? Como Deus, né? Mesmo assim, existem margens também dentro do Novo Testamento para uma punição já terrena, né? Por exemplo, um rei no Novo Testamento, ele morre e a causa que a Bíblia dá é não adorou o Senhor. Então, só por não ter adorado o Senhor, ele foi morto. Tem até música aí cristã e que não é católica, né? Eu também faço aqui também a ressalva, né? Porque não estou só criticando o catolicismo, mas tem a música de crente, né, que é aquela coisa meio neopentecostal. Se você não adorar, você vai ser comido de bicho. Aí tem uma musiquinha assim, né? Que fala dessa passagem de Atos, né? Enfim, já há também esse exemplo que é muito esquisito, né? O que essa passagem ensina? Qual que é o interesse, né, desse livro do Novo Testamento, citando a morte que Deus mandou, né, enviou um anjo para matar um rei porque não adorou o Senhor, né? Então parece que a vontade de Deus, né, é derrubar os imperadores, os reis, né, que não adoram, né? Esse é o grande motivo, né? Um grande motivo que a Bíblia dá, né? Também em cartas paulinas nós vemos também até aquele teocrata do Larsan, do mentor do Cogos em termos de religião, o Larsan cita cartas paulinas que dizem que eh, as autoridades estatais têm sim legitimidade para punir o mal, e o mal é uma coisa bem vaga aí, né? Até abarca, até blasfêmia, até mesmo. É engraçado que o Miorim, durante o debate com o Saquarema, ele fala que está tendo um debate hoje na Igreja Católica sobre blasfêmia, né? Se tem que usar a violência ou não contra blasfêmia. A gente vê o Papa Francisco, que morreu recentemente, né? Ele até falava sobre falarem mal da mãe Maria dele, né? Falarem mal de Maria e dar um soco na cara, né? E aí, a nota da linguagem, o Malboro também, companheiro do Miorim, né? Defendendo isso, achando base e tal, né? Assim, tem uma discussão até hoje disso, né? De blasfêmia. Então, assim, cara, o Larsan, por mais que haja cristãos que discordem, é um cara que tem, querendo ou não, muito embasamento bíblico e não é um completo iletrado, é um cara que leu a Bíblia, que tem lá. Enfim, ele era o cara que também era o mentor do Cogos, enfim. Então tem muita base realmente, cara, assim, imperialista dentro do cristianismo, sabe? Que pega também um caldo, de certo modo, do judaísmo. O judaísmo já falava lá em Salmos. Deus faz a promessa, se pedir para ele, né, com fé, ele entrega as nações como herança, os confins da terra como propriedade, né? Campesinato, por exemplo, alemão, suíço, até mesmo austríaco, ali na Idade Média, sofrendo com uma grande repressão parte da Igreja Católica, né?
Aí vem o Thiago para falar que a Igreja Católica foi contra, né, latifúndios, né? Mas recentemente pode até ter alguma coisa, mas recentemente, assim, se pegar a história de fato, cara, é concentração de poder atrás de concentração de poder. Então a gente pega, por exemplo, as revoltas camponesas ali do começo da Idade Moderna, de nações que são herdeiras, digamos assim, da antiga Germânia, né? E as revoltas camponesas, elas se dão justamente pela influência da reforma protestante. Tanto é que o reformador alemão Christoph Schappeler, ele que esteve por trás da formalização até mesmo dos princípios, né, em defesa do campesinato, enquanto a Igreja Católica reprimia brutalmente os camponeses. Então, assim, até mesmo dentro do cristianismo, que eu acho que assim, é muito problemático em várias vertentes, eu ainda consigo reconhecer que há vertentes que são historicamente menos nocivas, como o protestantismo, por exemplo. O protestantismo foi, de certo modo, importante sim, para essa descentralização de poder. Mas esses católicos aí do debate, eles não vão assumir isso, né? Eles vão falar que o catolicismo que é base e tal, né? Então, mas assim, é até irônico isso, né? Porque eu vejo o Tiago falar de latifúndios, né, defendendo a Igreja Católica, que a Igreja Católica é contra latifúndios, sendo que a história é totalmente o oposto disso, né? Enfim, para mim, como eu disse para vocês, o catolicismo não tem muita coisa a ver com um anarquismo coerente e também não tem a ver com um nacionalismo coerente. Cara, o nacionalismo coerente, você, cara, defende o quê? As culturas dos povos, os antepassados dos povos, isso que é paganismo, sabe? Também coerente também, que é o culto aos ancestrais. Não é, por exemplo, a antiga Germânia, com seus camponeses e tal, né? Que deram sangue, né, para a existência, com a agricultura que enobreceu o sangue, né, deles, né? Não é para largarem os seus antepassados, como Jesus falava, que ele veio para separar famílias, e ficar adorando um nômade como Jesus pregava. Ah, as aves não comem e Deus dá, né? Uma coisa assim de parasita até, né? Coisa de parasita. Ele fica usando essa metáfora de parasita, né? E que também tinha no Antigo Testamento de parasita também, né? De invadir os outros povos e explorar e tudo, né? Assim, cara, aí tem que largar, cara, assim, os camponeses germânicos tinham que largar culto aos seus ancestrais para ficar adorando um nômade, cara. Um nômade lá do Oriente Médio. Porque, assim, qual que é o sentido disso? Então, eu não sou aqui proselitista, tá? Não tô falando, não, sejam pagãos germânicos, todo mundo tem que ser. Eu não tô falando que todo mundo tem que ser. Acredito até mesmo que isso é uma questão também de identificação também, uma de identidade também, né? Mas que tenham pelo menos esse princípio de respeitar outros povos, outras etnias, de não impor esse Jesus para destruir as famílias dos outros povos. Por exemplo, um europeu, ele não precisa querer impor algo a um asiático ou a um africano, destruir totalmente a cultura desses povos. Obviamente pode melhorar, tudo bem. Eu acredito que pode também haver algum intercâmbio cultural que melhore de fato. Isso é possível perfeitamente. Agora, destruir totalmente, eu acho, acredito não. Acredito que faz muito mais sentido uma visão nacionalista, a pessoa ter amor, né, às suas origens e ver o que está faltando ali, talvez, e pode até mesmo importar alguma coisa que está faltando. Mas tem que antes analisar, ver e entender de fato o seu passado, ver se está faltando alguma coisa, e aí pode até enriquecer o intercâmbio cultural. Mas não para destruir, substituir totalmente, né, para ficar com um papa aí mandando no mundo todo, sabe, com essa autoridade papal ridícula de um cara que se acha um dono do mundo. Isso não faz nenhum sentido, sabe? Nenhum sentido. É muito engraçado, né, ver cristãos que se dizem antiglobalistas, sendo que o cristianismo é o maior globalismo que tem, cara. Não só o cristianismo, o monoteísmo em geral. O monoteísmo é monopólio. Monoteístas tendem ao monopolismo, sabe? Mas enfim, pessoal, são muitas incoerências ao meu ver, de fato, sabe? Também tem a questão da autopropriedade, que o Tiago Saquarema falou que ela não é compatível com o catolicismo. Coincidentemente, eu até falei no meu último vídeo sobre a autopropriedade em relação ao paganismo, né? Na questão da morte lá do Ozzy, e o cristão quer impor, de fato, até mesmo o uso do corpo da pessoa que não está prejudicando mais ninguém. A pessoa que está decidindo o seu corpo, se pode partir ou não. Mas aí tem um monte de proibição em vários países.
Acredito que a autopropriedade realmente é algo muito mais pagão do que cristão. Porque o cristão vai ficar com esse negócio de vida, né? Uma ditadura da vida, como dizia Daniel Fraga, né? Muita coisa incoerente, a meu ver mesmo, muita coisa mesmo. Mas eu acho que eu já farei já as principais incoerências. Acho que teve mais coisas, mas deixa pra lá, tá? Mas enfim, pessoal, esse foi meu vídeo, então até a próxima.